Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo no nosso IBCF Talk. E eu gostaria de apresentar os integrantes da nossa bancada. Estou aqui com o pastor Roberto. O pastor Roberto já tem cerca de 35 anos pastoreando a nossa igreja. Temos aqui conosco também o Lucas Patucci, o Wilson também conosco aqui, dois seminaristas, né, e futuros pastores da nossa igreja. E eu aqui também compondo a nossa mesa, Ricardo Turato, cerca de 35 anos, um pouco mais de igreja. Então, é um privilégio estar aqui na comemoração dos 40 anos da IBCF. Parece estar ali bem próximo da minha idade, né? Tenho 41 anos, a IBCF 40 anos. Então, é um prazer nós estarmos aqui para a gente poder comentar um pouquinho sobre os pilares da igreja, né? Nós fizemos parte desses 40 anos e a gente quer comentar aqui e também chamar você para participar conosco, tá bom? Então, curta o vídeo, né? Compartilhe o link com outras pessoas, com seus amigos, para que as pessoas possam entrar, entender um pouquinho da história da nossa igreja, aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje e aquilo que nós queremos desenvolver para o nosso futuro, tá bom? Então, este é o nosso primeiro programa. Teremos mais 3 programas para poder falar dos nossos pilares da IBCF, que é o celebrar, ensinar, cuidar e avançar. Então, curta, compartilhe, veja conosco. E aí eu também te convido para você estar conosco nas próximas semanas, tá bom? Também aí está passando aí na sua tela uma forma de você contribuir também com esse ministério, tá bom? Então, se você puder e quiser contribuir, ofertar para o Ministério aí de Comunicação, se você tem acompanhado, né, as nossas transmissões e quer compartilhar conosco, quer nos abençoar, tem aí algumas informações para que vocês possam nos ajudar, tá bom? E aí eu só peço um favor para você, se você puder fazer a transferência e colocar no finalzinho ali 40 centavos para a gente poder identificar na igreja e também alocar diretamente esse dinheiro para esse ministério, eu agradeço você, tá bom? E aí eu também lembro para vocês que aqui nós estamos fazendo uma comemoração dos nossos 40 anos de IBCF. A gente está dando continuidade, né? Então, acredito que você já esteja participando da nossa maratona, dos nossos desafios. Então, vai lá, faça os nossos pilares, celebrar, ensinar, cuidar e avançar, para que Deus esteja nos abençoando aqui na nossa igreja, tá bom? Então, conto com você e que você possa, junto conosco, celebrar os 40 anos da IBCF, uma data importantíssima, que será comemorada ali no dia 2 de agosto, mas nós já queremos iniciar, a partir de agora, juntamente com você, essa data super especial, tá bom? E nosso primeiro bate-papo, senhores, nós vamos falar de um dos nossos pilares, né? Um dos nossos pilares que eu quero falar aqui é o celebrar, o pilar da IBCF. E é interessante que quando a gente olha para a palavra do Senhor, ali a gente olha para Moisés tirando o povo ali do Egito, né? É interessante que Moisés fala para Faraó: Deus me pede para falar para Faraó que deixe o meu povo sair para fazer uma festa para Deus no deserto. Então a gente vê ali desde o começo Deus já falando que Ele queria ser celebrado pelo seu povo, né? Festejado. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nos escolhe, né, para que a gente possa celebrar o nosso Deus de maneira especial. Não é verdade que a gente faz isso muito bem aqui na nossa igreja, né? Então nossos grupos de louvor, se a gente for lembrar um pouquinho, né, pastor? Os meninos são mais jovens, né, pastor? Mas nós, né? Se a gente lembrar um pouquinho mais, a gente lembra dos nossos corais que passaram por aqui, né? Lá na década de 80, os nossos grupos de louvor, né? Uma bênção, né, que nós podemos ter aqui na nossa igreja. E a gente sempre, quando fala em celebração, a gente traz para o contexto da igreja. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês assim é como a gente pode ter essa disciplina de celebração, mas fora do contexto da igreja, e mais dentro dos nossos lares. Como que nós podemos celebrar dentro dos nossos lares? Eu vou começar aqui. É interessante trazer essa referência a Moisés, né? Uma das coisas que eu creio, olhando para aquilo que Moisés fez em relação ao Faraó, ele foi falar com o Faraó, falando do Deus que ele conhecia, né? Então, o meu Deus pede para que você deixe a gente ir adorá-lo, né? Fazer ofertas a Ele. Então, olhando para os nossos lares, assim como a gente olha para a igreja, eu acredito que a primeira questão que a gente precisa observar é isso.
eu, como família, preciso entender, eu, como membro de uma família, preciso entender e crer no Deus que eu sirvo. E a partir disso, entender que a adoração, a celebração, ela não são momentos específicos de vida. Não são momentos onde eu separo só aquele período para fazer isso. Isso existe, mas é em todo dia, a todo momento, né? No meu acordar, num bom dia que eu dou dentro para as pessoas da minha casa, né? Hoje a gente pode ver aí que muitas famílias estão vivendo mais tempo juntos e mais tempo compartilhando a mesma área ali, a mesma localidade, né? Então eu acredito que a gente precisa entender que como família a celebração ela gira em torno disso. No meu dia a dia, num bom dia que eu dou, num auxiliar dentro dos afazeres de casa, alguém que entende o que eu estou fazendo, no trabalho que eu estou fazendo e me ajuda tendo um pouco de calmaria dentro de casa, nesse sentido. Então, eu acredito que uma das formas de nós celebrarmos em família é diariamente, sabe? A todo momento nós entendermos as pessoas que estão ao nosso redor, a necessidade de cada uma e nunca esquecendo que tudo que nós estamos fazendo, nós fazemos para Deus. É interessante, né, Lucas? Quando a gente fala de celebração, a gente olha um contexto diferente dentro da nossa casa, né? Então, você tem uma menina de 3 anos de idade, a Manu. O pastor é um contexto diferente, né? O Wilson é um contexto diferente e eu também tenho um contexto diferente, né? Então, é interessante que, né, quando a gente fala de celebração, não é um horário que eu determino, né? É isso que você quer dizer, não? Não é um horário que eu determino. Sim. Manu, é 8 horas da noite que a gente vai celebrar a Deus na nossa casa, né? A celebração talvez ela é algo a mais do que isso, né? Um momento que eu marco para celebrar a Deus junto com as minhas filhas, né? Sim, e se a gente for trazer aí um pouco para o contexto da igreja primitiva, a adoração para eles era isso, todos os dias, em todos os momentos, nos afazeres que eles tinham, na comunhão que eles tinham, era a todo momento. Então, isso é muito importante para a gente. É uma pequenininha de 3 anos, mas eu já preciso começar a ensiná-la que eu posso agradecer a Deus, louvar a Deus a qualquer momento, numa brincadeira, por exemplo. E ela vai se acostumando com isso, entendendo que o nosso Deus está presente conosco a todo momento. E isso eu acho que vai fazendo a diferença na vida dela, vai fazendo ela crescer, né? Como adoradora de Deus. Muito bem. E aí, pastor, no seu contexto, aí, como que a gente pode celebrar a Deus no nosso lar, pastor? O que eu penso é que é muito fácil perder o sentido da nossa vida devido à profundidade, perder a profundidade dessa devoção e adoração a Deus por causa dos nossos afazeres do dia a dia. Então nós começamos a preencher as nossas vidas com tantas distrações, com tantas ocupações, que deixamos isso de lado, de poder contemplar a bondade, o amor, o cuidado, a proteção de Deus para conosco. E eu penso que é isso que Moisés queria falar para Faraó, que Faraó não entendeu. Que todo o tempo o Faraó falava, não, eles podem adorar aqui, mas como adorar ao Senhor ali, sendo escravo numa região que adorava outros deuses, que não era o verdadeiro Deus. Então eu penso que se nós não tivermos essa visão de adorarmos ao Senhor continuamente, o tempo todo, nós perdemos muito. Muitas vezes nós simplificamos isso para o domingo, né? E é tão curto tempo, e normalmente os cultos domingo acaba sendo aquele período de adoração automático, porque isso nós já não fizemos antes em nosso dia a dia. Então a gente acaba tendo uma apresentação de um show e não de uma profundidade de intimidade com Deus que é digno de toda adoração e de todo louvor. Ok. E aí, Wilson, o que você pode nos ajudar complementando? Não sei se sobrou muita coisa para me falar, mas é interessante que quando você falou de Moisés, e é o primeiro cântico registrado na Bíblia em Êxodo 15, né? E quando Moisés olha, ele vem e ele fala aqui, ó, cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Ele lembra dos feitos de Deus. E isso é muito importante porque você tem, quando José leva a sua família para o Egito, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles viam Deus nos seus dia a dia. Mas eles passam 400 anos escravos no Egito, eles esquecem de seu Deus. Eles esquecem como adorar a Deus.
coisas começam a roubar e a ocupar o lugar, bem igual o pastor falou. Eles se tornaram escravos. E às vezes nós nos tornamos escravos do dia a dia, do trabalho, da casa, da comida, lavar, passar, dos filhos, que a gente para e não olha mais para aquilo que Deus faz, para aquilo que Deus proveu, para aquilo que Deus nos abençoou. E quando você olha os cânticos em Salmos, você vê, Deus é a pessoa central. Tudo que Davi vê, tudo que Davi exalta, tudo que Davi está agradecendo é Deus. Então a pergunta da celebração é o que tem ocupado o seu coração. E conforme você vai entendendo que aquilo que você, como diz Mateus, a boca fala do que o coração está cheio, você vai vendo que se a sua boca fala de Deus, você está celebrando, você está adorando, você está cultuando em qualquer lugar, com a sua família. Mas se na sua cabeça fala da pandemia, fala das necessidades, fala de tudo o que está acontecendo, ali você está parando de adorar, de celebrar. Até completando um pouquinho, o que eu queria pensar também a respeito era que não é porque o culto terminou que a adoração terminou. E às vezes nós pensamos dessa maneira. Mas eu penso que quando nós temos uma adoração privada, contínua, de louvor e adoração a Deus, a nossa adoração comunitária será mais robusta, será enorme, né? Porque nós já tivemos esse estágio de adoração contínua ao Senhor. E quando você lê a Bíblia dentro do contexto do povo de Israel, você vê uma adoração de toda a nação. Não era uma família, era toda a nação envolvida. Então eu fico imaginando Asaf dirigindo um coral que não era um coral de algumas pessoas, era uma nação cantando e louvando e adorando a Deus. Essa a segunda característica que você vê no cântico aqui de Moisés. É uma adoração congregacional, comunitária. Então é difícil você se limitar à sua casa. Hebreus fala, não deixemos de nos congregarmos. Porque a igreja foi feita para celebrar juntos. Então, quando nós nos reunimos no domingo, é o auge daquilo que nós já viemos fazendo durante a semana, celebrando a Deus na segunda, terça, quarta, e quando você não se aguenta mais, agora nós nos reunimos como congregação para celebrarmos ao Senhor. Muito bom. Então, assim, a gente percebe então aqui que existe e é necessário realmente uma disciplina, né? Uma disciplina, né? Um hábito que a gente precisa realmente assumir no decorrer da nossa semana, para que os finais de semana, os domingos e sábados que nós nos reunimos como congregação, então a gente consiga realmente oferecer o nosso melhor, né? Então o louvor e a adoração começa todos os dias como um hábito, uma disciplina, e finaliza nos finais de semana quando a gente nos reúne como congregação. Importante, interessante, né? E outra pergunta que eu só queria até compartilhar com a igreja aqui, com você que está nos acompanhando, que essas perguntas não foram formuladas por nós, tá bom? Foi formuladas inclusive pela própria igreja, alguns jovens que formularam aqui conosco. E eu queria passar para vocês aqui uma outra questão que é justamente sobre essa parte de adoração, né? E a pergunta é justamente essa: adoração sem ação é adoração? Você sempre está adorando. O ser humano, quando foi criado, ele foi criado um ser adorador. A questão é quem você está adorando. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles ali para adorarem a Ele. Com a queda do pecado, você simplesmente muda o alvo da adoração. Onde antes quem era o ser adorado era Deus, e agora passou a ser eles mesmos. Então, você falou da disciplina, eu penso na ideia de intencionalidade. Porque o nosso coração pecador, ele tem a tendência de se afastar de Deus. E se não for por uma ação do Espírito Santo, se não for por um desejo profundo de buscar a Deus, a nossa tendência é sempre se afastar dele, porque o pecado é uma oposição a Deus. E o pecado não é que nós deixamos de adorar, é que nós estamos adorando outra coisa, outra pessoa, ao invés do Deus Criador. Isso aí, e a proposta, né, de Satanás para Adão e Eva foi justamente né, a proposta, né? Então você não quer ser que nem Deus, né? Então é justamente isso para inverter a posição de adoração de Adão e Eva, né? Para eles colocarem na mesma posição do próprio Deus, né? Sim, é bem interessante, Tico, porque
quando Adão e Eva eles são tentados, uma coisa que passa desapercebido é que Deus falou: olha, vocês podem comer de todo o jardim. Apenas desse fruto vocês não podem comer. Então, quando nós pecamos e quando nós tiramos a adoração de Deus, quer dizer que nós estamos nos focando na escassez e não na abundância. Deus havia colocado toda a abundância do Jardim do Éden à disposição. E quando nós pecamos, o nosso foco não está mais na abundância que Deus é, mas simplesmente na escassez, aquilo que nós não podemos tocar. Muito bom. Mas o que eu vejo também é o seguinte, dentro dessa ação, muitas vezes nós discutimos, como nós estamos até estudando na escola dominical, nós discutimos conhecer Deus, mas raramente eu ouço as pessoas falando e permitindo que Deus nos conheça. Então, a beleza dessa ação de adoração é dentro dessa intimidade com o Senhor, pedir para que Ele nos conheça. Eu acredito que essa foi a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim alguma coisa ruim. E essa aí está a ação dessa adoração. Deus me conhece. E porque nós temos essa intimidade, quando alguém conhece quem você é, essa intimidade ela cresce. Porque você tem a liberdade de agir e falar como você é. E eu creio que quando nós trazemos isso para a adoração ao Senhor, cresce essa intimidade com o Senhor, de não só cantar bem, mas poder falar com o Senhor sobre a bondade dEle, as coisas maravilhosas que Ele tem feito no nosso dia a dia, do nosso ser, coisas pequenas que às vezes para as pessoas é tão insignificante, mas para a gente, para Deus, é algo tão precioso. Então eu creio que isso faz uma grande diferença na ação de adoração ao Senhor. Em tudo isso eu acredito também. Acho interessante essa questão da gente se apegar na escassez, da gente também deixar que Deus nos conheça. E uma das formas da gente conseguir fazer isso, só concordando com a resposta de que a adoração sim é ação, não tem como a gente adorar sem não ter ação, né? São os momentos que a gente tem para o nosso relacionamento com Deus, né? Algum tempo atrás, Ricardo, você pregou aqui sobre o lugar secreto, né? Que a gente precisa ter um lugar secreto para nos achegarmos diante de Deus. E muitas vezes a gente precisa disso no nosso dia a dia, né? A adoração ela é comunitária, mas ela precisa começar com um lugar secreto, com o meu joelho no chão. E quando a gente para ler a Bíblia e permitir que a Bíblia também nos leia, né, pastor? A gente consegue se conhecer. E a gente vai ali lendo a Bíblia e entendendo o que Deus quer nos ensinar. E aí eu entendo que acontece essa troca de conhecimento, essa troca de relacionamento. E a nossa adoração, a hora que a gente sai do nosso lugar secreto, eu vou olhar para as pessoas da minha família, eu vou olhar para os meus pais, vou olhar para minha filha, para minha esposa, para os meus avós, aí de acordo com a forma que a sua família está hoje, e eu não vou olhá-los como uma pessoa que não faz aquilo ou que deixa de fazer aquilo, né? Mas de uma forma prática, uma ação contínua, eu vou agradecer a Deus por Ele ter colocado aquela pessoa na minha vida. Então, eu acho que isso, a gente precisa atentar para isso, e quando a gente tira momentos, não é simplesmente agora eu vou dormir e vou fazer isso, é separar o momento. Por mais que os dias sejam corridos, nós precisamos fazer isso, né? Novamente voltando a Moisés foi até Faraó e falou: eles precisam parar de trabalhar um pouco para ter um tempo dedicado a Deus, para ter um tempo de adoração a Deus. A gente precisa fazer, e nós podemos fazer isso, é possível fazer isso. Eu acho que esse é o grande diferencial do cristianismo. A única religião onde você tem um relacionamento com Deus é o cristianismo. As outras existe uma ideia de medo, de temor, de receio. Mas Deus, quando Ele se revela, Ele não se revela falando para o homem: faça isso, senão você vai ser destruído. E muitas vezes a gente frequenta achando aquela ideia de troca ainda, né? Eu vou fazer isso para receber aquilo. Não.
A única coisa que Deus está interessado, e esse eu acho que é a maior mostra de adoração, é quando a gente se relaciona com Deus. E existe algo muito divino no casamento, que é essa relação homem e mulher. Quando Deus criou ali, falou, os dois devem se unir e se tornarem uma só carne, esse relacionamento de homem e mulher, de alguma forma reflete o relacionamento de Deus com o homem, e como a sua glória pode ser manifestada na terra, e outras pessoas conhecerem a Deus através desse relacionamento. Sim. Então não tem como, né? A adoração tem envolvimento direto com a ação, né? Não tem como fazer alguma coisa de eu ficar lá quietinho, né, no meu lugar, sem ter esse relacionamento direto com o Pai, direto com Deus, né? Isso é necessário, né? Tanto nós para com Deus e entendendo que Deus também, lendo a palavra também nos lê, e a gente tem esse relacionamento e a gente pode realmente ter esse tempo de adoração ao nosso Deus. Agora, é interessante que quando nós estamos bem, é fácil falar isso. Nós estamos adorando, louvando, porque está tudo bem. Mas o segredo é que quando nós estamos numa situação adversa, porque nós já temos essa ação contínua de adorar ao Senhor, até na ação diversa, nós continuamos adorando ao Senhor. Nós continuamos conversando com Ele, chorando até. Eu penso que essa é a beleza do salmista, que ele está enfrentando toda aquela situação da perseguição de Saul, e o tempo todo, mas o Senhor é bom. O senhor levantou um ponto importante, pastor. Quando a gente fala de adoração, é o que o senhor falou. Quando a gente está bem, ok. Agora, quando a gente não está tão bem assim, temos uma dificuldade, né? Então, assim, como a gente pode ser gratos, né, em tempo de dificuldade, né? Hoje nós estamos aqui gravando isso no ano de 2021, nos 40 anos da IBCF. Nós estamos passando ainda no meio de uma pandemia, né, onde muitos mortos, muitos doentes, muitas pessoas em luto, né, muitas pessoas com medo, muitas pessoas com problemas de saúde emocional. E aí, como que a gente consegue viver celebrando, como nós conseguimos viver sendo gratos a Deus em meio a tudo isso que nós temos vivido, a tudo isso que a gente tem acompanhado no nosso dia a dia, na nossa nação, em todo o mundo? Eu entendo que a citação do salmista ela é muito importante. Em outros salmos, né, se a gente lê com essa profundidade, com essa pausa na vida, né, do nosso cotidiano para de fato ler, a gente vai observar que alguns salmos, alguns escritos ali, o salmista começa se derramando diante de Deus em total desespero, né? Muitas vezes brigando com Deus, por que Deus não está vendo o que ele está passando, por que está permitindo que aquilo aconteça. Mas na metade do salmo, geralmente acontece assim, na metade dos salmos para frente, o salmista ele para de reclamar, ele para de olhar para as coisas ruins ao redor dele, e ele começa a lembrar de tudo que Deus fez. Então ele começa a lembrar sobre a libertação do Egito, sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre a conquista da Terra Prometida, e ele entende que mesmo naquela situação que ele está passando, Deus tem o melhor para ele. Então eu creio que a gente precisa olhar para a Bíblia nesse sentido e se apegar a isso. Por mais que um parente meu tenha falecido, por mais que eu tenha perdido o emprego, por mais que eu esteja com alguma doença, passando por algum processo difícil, enfrentar esses momentos é se agarrar ainda mais em Deus, é se agarrar ainda mais naquilo que Ele é de fato. Por isso a importância, como nós falamos um pouco na primeira pergunta, de conhecer a Deus, e como nós viemos falando aqui, de se relacionar com Ele. Então, não tem uma fórmula mágica. Como é que eu vou passar por um falecimento de um parente meu? É difícil, não tem um manual para isso. Mas o que nós precisamos fazer é se apegar em Deus e entender que Ele tem uma forma sábia para nos ajudar a passar por essa situação e fazer com que até mesmo nessas situações difíceis a gente cresça. É legal, né, Lucas? Porque como vocês falaram, né, a gente conhecer a Deus, e também quando a gente lê a palavra, né, Deus se revela para nós e nós também para Deus, né? A gente se lê, né, na palavra do Senhor. E é interessante, né, pastor? Porque quando a gente vê isso, a gente olha os salmos, né? Parece que a gente está se relacionando com pessoas, né?
a gente, sabe, a gente vai falando, tá bem, tô tudo bem, tá bem, tô tranquilo e tal. Mas o salmista nos mostra isso, né? Que ele abre o coração para Deus, ele fala tudo aquilo que ele está sentindo, né? Estou triste, Deus, onde o Senhor está nesse momento de tristeza? Parece que quando a gente olha isso, parece que, nossa, mas ele está falando isso com Deus. Sim, ele está abrindo o coração dele, ele está sendo sincero, porque é aquilo que realmente ele está sentindo, né? E parece que a gente cria, né, um personagem que a gente se apresenta para as pessoas e se apresenta também para Deus. E a gente esquece, né, por vezes, que Deus é um Deus que sonda, Ele conhece nós por completo, né? Então, quando o salmista fala, ele está se falando realmente aquilo que ele está sentindo e abrindo o seu coração, né? E é importante, né, porque a gente percebe que em todo momento ele fala, mas no final, como o Lucas comentou, ele reconhece quem é Deus, ele reconhece de onde vem realmente o consolo, de onde vem a paz, de onde vem o refrigério, e aí ele pode descansar na poderosa mão do nosso Deus. Tico, por isso que eu admiro a Bíblia, porque ela não esconde os desânimos, ela não esconde as falhas, ela não esconde quando as pessoas brigam com Deus, quando Israel perde porque desobedeceu a Deus, está tudo lá. E muitas vezes quando a gente quer contar a nossa história, a gente quer tirar as partes ruins, a gente só quer contar aquilo que é bom, mas a Bíblia ela mantém isso, porque Deus, Ele quer mostrar isso. E quando você se relaciona com as pessoas, e eu acho que essa é a grande dificuldade no século, porque Provérbios 17, 27 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, ali dá atrito, ali você vê faíscas saindo, você vê as dificuldades. E Deus quer mostrar isso para ver que, olha, é normal você ser como você é. É normal você chorar porque você perdeu alguém. É normal você sofrer por causa das suas dificuldades, do seu relacionamento, do seu casamento. Isso faz parte. Mas quando a gente demonstra o nosso coração, que nós falamos lá no começo sobre adoração, você pode dar uma resposta como Jó deu. Deus deu, Deus tomou. Eu entendo que a minha vida, apesar de ser vivida, ela não tem que ser vivida para mim, mas ela tem que ser vivida para Deus. E quando eu vejo, como diz Romanos 11, é dele, por meio dele, para ele, eu tenho que entender que a minha vida tem que ser um ato de adoração para Deus, porque assim eu posso demonstrar o amor de Deus pelas outras pessoas e levar o perdido para Deus. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela conta uma história, a história de Jesus. Como Deus amou o mundo para nos levar até Ele. E essas dificuldades, esses momentos de dor e dificuldades, é para a gente poder mostrar, nós somos humanos, mas Deus é suficiente para a gente. E a nossa esperança não está no aqui, mas está na eternidade que Ele está preparando, e Ele prometeu que vai voltar. Talvez seja óbvio, mas a gente só pode chamar que Deus é meu abrigo se nós passarmos por tempestades. Então, eu tenho falado com os homens sobre relacionamentos e usando aquele texto, né, de que os 2 mandamentos que nós temos que cumprir: amar a Deus de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. E uma coisa que eu tenho falado para eles é isso, que as nossas orações elas são muito cheias de chavões, muito técnicas. E eu tenho dito para eles que eu converso com Deus como eu estou aqui conversando com vocês. Eu penso que é isso que o salmista nos ensina na oração ao Senhor, na adoração a Ele, em toda a situação que Ele passa. Então é gostoso nós podermos conversar com Deus dessa maneira. Ô Deus, você viu isso aqui? Você não faz nada? E é isso aqui? Olha o que eu estou passando. Então, Deus sabe exatamente sobre todas essas coisas. Quando eu estava no estágio do hospital, internado, tinha algumas pessoas lá ao meu redor, gritando de dor, desesperados, né? E o enfermeiro me falou que as pessoas gostavam de ir lá onde eu estava, porque parecia que eu nem estava lá, né? Mas toda vez que eles chegavam lá, eu estava cantando, eu estava louvando ao Senhor, eu estava conversando com o Senhor. E um dia lá até uma
faxineira perguntou para mim se eu estava conversando com alguém, porque às vezes ela chegava lá e não queria limpar, porque ela achava que eu estava conversando com alguém. Eu falei, eu estava. Com quem? Mas eu não vi ninguém aqui, eu estava conversando com Deus. Então, eu creio que é isso que faz a grande diferença dessa ação. Falar com Ele como nós falamos um com os outros. E Deus gosta disso. Ô pastor, mas eu acho que o senhor tocou no ponto-chave. Qual é a concepção que você tem de Deus? E o salmista identificou isso, o senhor destacou muito bem, Deus é meu amigo. Deus está próximo. Deus é um Deus presente. E isso evidencia o nosso coração, porque Deus está ali, eu me relaciono com Deus. Como nós paramos e mudamos talvez essa concepção porque existia isso, quando nós tínhamos na Bíblia, os deuses eram um Deus distante, tanto que eles iam nos montes para buscar Deus. E eles achavam que determinado monte era mais poderoso porque aquele Deus estava naquele monte. Mas o Deus de Israel e o Deus manifesto nas nossas vidas é um Deus presente. Talvez não está na pergunta, mas eu queria jogar essa pergunta. Você acha que hoje existe ainda essa concepção de um Deus distante? E talvez como mudar essa proximidade, essa concepção de Deus? Eu ainda penso que tem, porque muita gente, até dentro dessa pandemia mesmo, não tem um culto presencial, e muita gente, inclusive o próprio povo de Israel, eles oram voltado para Jerusalém, porque Deus está lá. E às vezes nós, até dentro da própria religiosidade que nós temos, muitas pessoas pensam que Deus só está aqui no templo. Por isso que eu digo, às vezes a nossa adoração termina aqui. Ela não continua depois que nós saímos daqui, porque para a gente Deus ficou aqui. E essa concepção precisa ser mudada exatamente dentro desses fóruns, dentro dos estudos que nós temos, da nossa conversa, e até mesmo dentro do dia a dia. Como é que nós percebemos essa conversa com o nosso Deus? É interessante, pastor, porque se a gente for parar para pensar e olhar na palavra, a palavra é muito clara, né? A palavra do Senhor fala que em tudo nós temos que dar graças. Em tudo, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância. Claro que falar aqui é simples e fácil, mas no dia a dia, quando a gente está numa situação de uma perda de um ente querido, né? Uma situação em que você perdeu seu parente, é difícil. Mas é entender que essa é uma ordenança da parte de Deus, né? Essa é uma ordenança que vem da palavra do Senhor. Se nós queremos estar no centro da vontade de Deus, nós temos que dar graças em todo momento e toda situação, né? E é o que nós aprendemos com o salmista, é o que nós aprendemos com os homens de Deus, né? Então, é um desafio, não é fácil, mas entendendo que quando eu cumpro essa ordenança dada por Deus, eu estou no centro da vontade dele. Não existe nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, não é verdade? E para a gente encerrar esse tema aqui hoje do nosso pilar celebrar, né? Quero agradecer vocês aí, vocês estão bem mesmo, viu? Estão preparados aí, né? Respondendo cada uma das questões. A última questão que nós temos aqui é com relação a dízimos e ofertas, né? Que é uma das formas também da gente celebrar e fazer uma festa para o nosso Deus, é quando nós dizimamos e ofertamos ao nosso Deus. E essa é uma questão interessante, né? Porque existe muita distorção, né? do dizimar, do ofertar. Muitas pessoas acabam, né? Aproveitando da situação. E eu queria perguntar para vocês, né? Dízimo, né? É uma ordenança. Como a gente pode relacionar com generosidade? Podemos falar de 10%? É isso que nós temos que dar hoje? Ou isso estava relacionado ao Velho Testamento, né? Parte nós temos que dar ou temos que dar tudo? E com relação a ofertas, o que vocês acham e tem a passar aí para a nossa igreja com relação a dízimos e ofertas? Então, nós começamos a falar sobre a ação da adoração. Dar é verdadeiramente uma ação em adoração. Então, quando eu estou ofertando, eu estou agindo na minha adoração ao Senhor. E quando eu entendo essa generosidade do que o Senhor tem me dado, e parece que entregar um dízimo, entregar uma oferta, é tão pouco para aquilo que Ele tem me dado. Mas eu só posso fazer isso quando eu tenho essa ideia
de quem é meu Deus, como eu adoro esse meu Deus, essa contínua adoração a Ele, essa conversa com Ele, e entendendo que o que Ele quer é o meu coração, não é o meu dinheiro. E às vezes nós confundimos isso. Então, quando a gente começa com essa questão, é 10%? Bruto ou líquido, pastor? Bruto ou líquido? Eu tenho que dar sobre o meu bruto, salário bruto ou salário Entende? líquido? Quando a Né? gente começa com essas perguntas, é porque o nosso coração está longe de Deus. A gente só pensa no dinheiro. E Deus não está interessado no dinheiro, Deus está interessado no coração. Então, quando nós temos esse coração de adoração ao Senhor, a gente quer muito mais de 10%. E se a gente puder, a gente dá muito mais. Muito mais. Então, eu vejo que essa ação tem que tomar conta da nossa vida, de tal forma, às vezes eu ouço as pessoas falando, não, pastor, precisa pregar mais sobre dízimos, sobre ofertas, tal. Às vezes, até com todo respeito, eu vejo algumas igrejas preocupadas com a pandemia, exatamente por causa dessa questão de contribuição. Então, nós esquecemos que essa parte de dízimos e ofertas é ação da adoração ao nosso Deus, para a glória dEle, para a honra dEle, e mostrando que o Senhor é o Senhor da minha vida, mas é Senhor do meu dinheiro também. Nesse sentido, no Antigo Testamento tinha, né, essa ordenança do dízimo, né? E aí ali, quando o povo dizimava, quando o povo ofertava, existiam as áreas para serem divididas, inclusive para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, né, que eram pessoas que não podiam trabalhar no campo como o restante do povo para ter o sustento. Então, eles eram sustentados pelo próprio povo, né? Mas o Novo Testamento, eu entendo que essa ideia do dízimo e da oferta, ela é muito maior. E como o pastor colocou, é de um coração grato, de uma ação de generosidade. Por isso vai até mais do que a obrigação. É aquilo que eu entendo que, de tudo que Deus me dá, o que eu sou grato a Ele. E é uma ação que precisa ser recorrente, né? Na carta aos Coríntios a gente vê falando muito sobre essa questão da generosidade, como eles eram generosos na palavra, na fé e também na contribuição. Então eu entendo que nós precisamos ter isso nos nossos corações, vai além da obrigação, né? Isso era lá para o antigo, mas agora se tornou algo maior. E eu entendo que os 10% a gente pegou como referência do que era no Antigo Testamento, né? Se é proporcional, quanto proporcional? E aí, como lá no Antigo Testamento cita essa 10ª parte, eu entendo que a igreja tomou isso como base. E os 10% é o que seria mais ou menos justo, vamos dizer assim, da nossa generosidade. Mas nada impede de tudo que nós ganhamos, né? E aí acho que vai a intenção do coração aqui. De tudo que nós ganhamos, né? Que era o que a igreja fazia. De tudo que eles ganhavam, eles davam ali uma parte. Então, acho que nós precisamos entender isso, que é um coração grato, um coração generoso. E de tudo que nós ganhamos, nós precisamos dizimar e ofertar. E os 10% eu entendo que é fazendo essa referência ao Antigo Testamento. E hoje, essa tem que ser uma prática da nossa adoração. De novo, como o pastor falou também, a gente tem falado aqui no começo, é ação. E a ação também existe esse ato de contribuir. É interessante, o Novo Testamento não fala de dízimo. Você não tem a palavra dízimo no Novo Testamento. Você tem a palavra gratidão e generosidade. Ao ponto que, quando Paulo está preso, ele recebe as ofertas da igreja, ele fala, obrigado, vocês deram muito. E isso também ajudou para outras pessoas que estavam passando necessidade. Mas quando você volta para o Velho Testamento, você tem que lembrar que quando o povo sai do Egito, eles não tinham todo o conhecimento de Deus. Então Deus ele estava se revelando, ele estava instituindo as leis e como que o povo deveria adorá-lo, porque não existia nada de como que era esse relacionamento de Deus com o povo. Mas quando Moisés fala, olha, nós vamos construir o tabernáculo, nós precisamos que vocês tragam as coisas para nós construirmos o tabernáculo em adoração a Deus, para Ele se fazer presente, as pessoas começam a levar, e a levar, e a levar,
Ao ponto que Moisés tem que falar, gente, chega, já deu, não precisam trazer mais. Mas a questão da gratidão e de querer, olha, Deus está querendo habitar no nosso meio. Deus, o desejo de Deus é se relacionar, volta novamente para o relacionamento com Deus. Porque eu quero estar na presença de Deus, eu quero que Deus se faça presente. E como gratidão, Deus está aqui. Então, no Antigo Testamento, como lei, como orientação, mínimo 10. No Novo Testamento, é o seu coração. Então, tem até uma pessoa, tem uma empresa muito grande, e Deus tocou tanto no coração dela, que ela não dá 10%. Ela dá 90% e vive com os 10%. Porque ela entendeu o coração de generosidade e de abençoar Deus, abençoar o reino. Não que Deus precise do dinheiro, porque Deus não precisa, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo. Mas essa atitude de gratidão revela quem é o Deus do seu coração, a quem você está adorando e quem você está celebrando. Então, mas quando nós pensamos na porcentagem, a 10%. 10% é bom, mas a generosidade é muito mais. Sim. É muito mais. Agora, eu quero deixar uma coisa muito bem clara. A doação não começa quando a gente tem emprego. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas falando isso. Quando eu tiver um emprego, eu não tenho emprego. A doação não começa quando eu tenho emprego. A doação começa quando eu sou salvo em Jesus. Então, desde que eu sou salvo, eu dou. Eu penso que essa é a beleza que nós perdemos em todo o contexto dessa ação de adoração, no entregar nossos dízimos e ofertas. É igual a parábola do talento. Para mim isso bate muito forte. Se você é fiel no pouco, quando você tem pouco, eu ganho 100 reais, Deus, é minha gratidão. Quando você ganhar 5 mil, 10 mil reais, você vai continuar sendo fiel a Deus. Então é gratidão, é coração. Muito bem. E é interessante, né? O jovem rico, né? O que Jesus falou para o jovem rico? Deixa tudo que você tem e segue-me, né? Então a gente percebe nitidamente no Novo Testamento que não está atrelado aos 10%, né? Quando a gente olha para o coração, é muito mais do que isso, é inteiramente generosidade que a gente tem que ter nos nossos corações para sermos semelhantes a Jesus, que entregou a sua própria vida por amor a mim, a você, a vocês e a todos aqui que estão nos vendo, tá bom? E eu quero agradecer a vocês, né? Quero agradecer por esse nosso primeiro episódio aqui, algo diferente para a gente, né? Mas foi muito bom aqui, a equipe conosco aqui também, nos ajudando, foi muito gostoso esse primeiro episódio. E eu convido você que está nos vendo aqui nessa primeira parte, para que você acesse nas próximas semanas o segundo episódio que nós colocaremos e disponibilizaremos para você, tá bom? Para que juntos a gente possa realmente comemorar esses 40 anos da IBCF. E eu peço um favor para você, que você possa entrar aí no link, você possa comentar, fazer os seus comentários aí, elogiando aqui os nossos irmãos aqui, pastores aí, futuros pastores da mesa, tá bom? Então faça comentário aí também, sugiro que você compartilhe com outras pessoas. E nas próximas semanas disponibilizaremos os novos episódios, tá certo? E aí acesse aí, compartilhe e juntos que a gente possa comemorar 40 anos da IBCF, tá bom? Que Deus abençoe e nos vemos. Até logo, tchau, tchau.